Por essa oportunidade de participar dessa instituição da missionária, com todos vocês. E aqui reporta a minha gratidão à pessoa do Espírito Moademir, filha das missões regionais, que me trouxe, que teve essa oportunidade, pastor, glória ao Senhor. Muito obrigado, amigo, que Deus recompense. E toda a viatura 6, se compõe aí, os guerreiros, está conosco, Rondinelli, irmão Rodeir, presidente Rodeir. E representando a nossa Regional 24, na pessoa do pastor Elias, representando aqui o pastor José Reverino, ele é o nosso vice-líder regional, está conosco, Deus abençoe. Louvo a Deus pela vida do Hudson também, da nossa regional, que está compondo. E quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Guilmar, superintendente de missões, veterano das missões. Obrigado, Guilmar, pela oportunidade. Pastor Charles, representando aqui o pastor Josué, o nosso presidente. Pastor Charles esteve lá em Minas Gerais, em Tuiutaba, na conferência, ministrando um lenço dobrável. Eu falei para ele, você tem que voltar lá para desdobrar. Ficou dobrado e até hoje, falei, tem que voltar para desdobrar. Louvo a Deus pela vida do pastor, que é diretor financeiro, Fabiano, terapeuta familiar, tem sido um canal de bênção para muitas famílias, principalmente para a minha, que eles viram tem sido fenomenal. Que Deus continue lhe usando, pastor Fabiano, para a glória de Deus. Pastor Carlos, de homem, Deus abençoe. Sempre uma honra. Amados, sem perca de tempo, abra as nossas Bíblias no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 7, versículo 32. Todos encontraram? E então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos no ouvido do surdo e depois, cuspindo, aplicou saliva na sua língua. E então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, fala comigo, Efatá, que quer dizer abra-se. Amém, amados? Amém. Quando eu olho para o contexto básico dessa narrativa, nós vamos encontrar Jesus se retirando de Tiro e vai para Sidom. Amém? Que fica à margem do mar da Galileia. No território de Decápolis, que fica na fronteira oriental do Império Romano. Mas o que me chama a atenção nessa palavra, e eu quero dar um tema à mesma, é dizer que Jesus, fala comigo, Jesus, não há barreira, não há limite, que impeça Ele de nos atender. Amém? Saímos a 2.300 quilômetros de Minas até aqui para poder trazer a palavra de Deus. Isso quer dizer que para Jesus não há distância, não há barreira, não há fronteira. Jesus, ele discutiu no céu, estica as possibilidades e vai ao nosso encontro. Interessante observar que Jesus, irmãos, ele se retira e vai ao encontro de alguém. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender que no Evangelho de João 5,7, Jesus decide ir. Fala comigo, Jesus decide ir. Ele sobe para Jerusalém. E no dia da festa, Jesus sobe. A Bíblia diz que quando ele chega de frente ao portão central da cidade, chamado Porta Dourada, Jesus ele para. Amém, irmãos? Porque Jesus, ele vê. Uma das coisas que mais chama atenção acerca do Mestre é quando ele, irmãos, olha em nós e quando ele ouve o clamor. O olhar de Jesus muda, quebra todo paradigma, barreira, tudo, irmãos. Interessante que ele ouve, fala comigo, ele ouve. Ele ouviu o clamor de Israel que estava no Egito, por isso ele desceu, descortinando o céu e desceu para poder, irmãos, romper, tirar todo o teu povo da escravidão. E aqui não é diferente. Jesus ele para
e ele ouve as pessoas passando de largo, entrando, e Jesus parado. Quem sabe os discípulos perguntavam: por que ele parou? Por que ele não entra na cidade? Ei, Jesus está ouvindo o gemido de alguém. E não é diferente nessa tarde aqui. Jesus está ouvindo o gemido da sua alma. Quem sabe você tem falado: ninguém me atende. Muitas pessoas fazem vistas grossas para mim, até mesmo a minha família. Ei, eu quero dizer para Jesus agora, para você, que Jesus, ele olha para você com um olhar diferente. Ele olha para você com um olhar meigo, cândido, profundo, porque ele conhece mais profundo do que o raio-x. E a Bíblia fala que Jesus para e toma outro itinerário e vai para outra porta chamada Porta das Ovelhas. Amém? Nessa porta, irmãos, havia ovelhas, mas ovelhas diferentes, ovelhas feridas, ovelhas amarguradas, ovelhas desacreditadas. Amém? A Bíblia fala que Jesus vai e chega naquele tanque onde ali havia coxos, cegos e paralíticos. A Bíblia fala que Jesus para, irmãos, defronte um homem que está à margem, à beira do tanque. Quem sabe aquele homem estava ali, irmãos, lamentando consigo mesmo, pois a própria palavra diz que há 38 anos que ele estava no aguardo. E quem sabe você está aguardando uma cura, aguardando, irmãos, a mão de Deus vir em sua direção. E quem sabe é hoje, nessa tarde, que Jesus vem aqui hoje para dizer que os seus problemas serão solucionados, que Ele vai mudar a sua história, que Ele vai entrar na sua causa, que Ele vai te curar. E a Bíblia fala que Jesus, ele para de frente àquele homem e indaga uma palavra. E Jesus fala para ele: quer ser curado? Amém, amados?